Bom, rapaziada, eu quero aqui pedir desculpas pra vocês pelo horário do vídeo, mas é que eu tô esperando aqui é, acabar o jogo, né, do Goiás contra o Atlético Goianiense. O jogo tá no finalzinho já, um jogo horroroso, inclusive. Esse time do Goiás aí, cara, se não abrir os olhos, não vai subir. É um time, um futebol muito feio, muito desorganizado, fraco. É um time que perdeu forças. Sei não, hein, turma de Goiânia. Lá os cronistas falaram que eu subi 3 times, eu acho que vai ficar os 3 na Série B. Mas vamos lá, né? Nesse vídeo aqui, rapaziada, eu quero aqui conversar com vocês também sobre o balanço do Clube do Remo. Eu vou explicar aqui passo a passo do que foi divulgado, tá? A questão ali das dívidas do Remo, do que o Remo teve, coisa, nominar cada um, explicar aqui algumas questões para vocês, tá? Nesse exato momento, o Goiás está chegando aos 50 pontos, mesmo número de pontos do Coritiba. Só que os critérios de desempates deixam o Coritiba na liderança da competição. O clube do Remo, para o líder do campeonato, o Remo para a equipe líder do campeonato hoje, que é o Coritiba, a distância é de 8 pontos. O Coritiba tem 50 e o clube do Remo tem 42. Se o Coritiba, porventura, nos próximos 2 jogos, não vencer nenhum dos dois, essa distância vai cair no mínimo 4 pontos. Pode cair até mais, né? Se o Coritiba perder um, empatar um, pode cair até mais. Além disso, para os outros clubes também. Por isso que é importante o Remo engatar uma sequência. Vencer o Operário lá e contra o Atlético Paranaense, no provável jogo de 6 pontos, vencer também. Uma informação é que esse jogo do Remo contra o Atlético Paranaense, que vai ser às 21h30 na quinta-feira, deve ser marcado para o estádio Bamparabainão. E eu já vou adiantando para vocês que eu não irei nesse jogo. Me desculpem aqueles que gostam que eu vá nas partidas do Remo, que me chamam até de pé quente, né? De fato, eu sou pé quente mesmo. Mas cara, eu só vi uma derrota. O legado até hoje só vi uma derrota do Remo, né? Nos jogos aí. Então, mas assim, eu não vou por questão mesmo de comodidade no estádio. Não tem condição, bicho. Vão abrir de novo para 14 mil pessoas, só estão pensando no dinheiro. Aí você chega lá, um tumulto do caramba dentro do estádio. No último jogo o torcedor foi, enfrentou todo esse tumulto, todo esse problema e ainda viu o time perder ainda da maneira que perdeu, né? Totalmente um time apático, de cabeça baixa dentro de campo. Então, meu amigo, eu sinceramente vou poupar-me de todo esse sofrimento e principalmente toda essa irritabilidade. Ficarei em casa, tá? Mas vamos ter aqui o pós-jogo, live intervalo, as lives todas, aquele tradicional pós-jogo que vocês já sabem já. Vamos lá, rapaziada, bora aqui para as demonstrações, né, do Clube do Remo em 31/12/2024. DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? O balanço patrimonial. Demonstração do resultado e exercício. Receita operacional bruta barra líquida. 38.291.717 reais, tá? Não houve dedução, então, bruta ou líquida. Despesas administrativas, 19.788.574 reais. Despesas operacionais, 30.628.45 reais. Né? Para você ter uma ideia, o Remo teve de receita 38 milhões e só de despesas operacionais o Remo teve 30 milhões. Por isso, esse déficit que o clube teve, tá? Somadas as despesas chegam a 50 milhões, bem acima da receita. Resultado antes do financeiro, 12 milhões, menos 12 milhões, ponto 124.901 reais, tá? Ou seja, o prejuízo já na atividade principal do clube. Receitas financeiras, 28.177 reais, tá? Despesas financeiras, 908.04. O financeiro aumentou o rombo em mais de 882 mil reais, tá? Que foi as despesas que o Remo teve. Ó, o Remo teve de receita 28.177 e teve de despesa, meu amigo, 908.404. Resultado final do déficit, aquele valor que você já tem conhecimento. 13.007.000, tá? E 128 reais. Vamos lá para o resumo do DRE. O clube fechou o 2024 com um déficit de 13 milhões.
A principal razão é que as despesas operacionais e administrativas, 50,4 milhões, superaram muito as receitas, 38,2. O peso maior foi o operacional, 30 milhões,6 milhões, mostrando o custo elevado para manter o futebol e a estrutura. Aliás, que estrutura que o Remo tem, né? Nem CT o Remo tem para gastar ali, mas gastou esses 50 milhões aí no ano passado. Balanço patrimonial, ativo, tudo que o clube possui ou tem a receber. Circulante, 2.444.880, tá? Caixa, de 150 mil, contas a receber, 30 mil, créditos, 1,8 milhões, adiantamento, 423 mil. Caixa baixíssimo frente às dívidas, tá? Lembrando, o Remo tem umas dívidas. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse papo aí, nesse assunto das dívidas, tá? E o caixa que o Remo tem é apenas 150 mil, tá? Se eu não me engano é 2 milhões. Se você somar tudo isso aqui vai dar uns 2 milhões. Não circulante, 164 milhões, 358 mil, 891, principalmente imobilizado. Estádio, centro de treinamento e sede social, tá? O patrimônio físico mais de baixa liquidez, tá? Lembrando, esse aqui é o patrimônio que o Clube do Remo tem hoje, 164 milhões, 358.891, só que é de baixa liquidez, né? O total do ativo, 166 milhões, 803.771, tá? Passivo, tudo que o clube deve, tá? Patrimônio líquido. Passivo circulante, observem bem esse valor aqui que eu vou falar para vocês, tá? 17.167.355 reais. Só para informar vocês aqui, tá, rapaziada? O Goiás, ele empatou mesmo com o Atlético Goianiense. Acabou de terminar o jogo aqui 0-0, tá? O jogo horroroso, inclusive. O clube deve mais de 17 milhões no curto prazo, mas só tem 2,4 milhões em ativo circulante para cobrir. O que isso quer dizer? Lembra da dívida que eu falei para vocês que o Clube do Remo tem? É essa aqui, ó, 17 milhões,167 mil,355. Isso aqui o Clube do Remo tem que pagar em menos de um ano. Só que o Remo tem, tá, ali de grana, eu diria em caixa, 2,4 milhões. Então, teoricamente, o Remo teria ainda que tentar arrumar pelo menos 15 milhões aí para poder quitar isso aqui. O passivo não circulante, 10.852.143. Dívidas a longo prazo, basicamente tributárias, tá? Aquelas dívidas que o Remo pode ir pagando ali aos poucos. Essa daqui, 17 milhões, pouco mais de 17 milhões, o Remo tem que pagar em menos de um ano, tá? Esse é o prazo, o curto prazo. O patrimônio líquido, 138.784.093, tá? Inclui o patrimônio social e ajuste de exercícios anteriores. Total passivo, 166.803.771. Fecha o ativo. Interpretação geral. Agora vamos para a interpretação aqui. Situação operacional. O Remo gastou bem mais do que arrecadou em 2024, fechando com déficit de 13 milhões. Isso enfraquece a capacidade de manter as contas em dia, já que o caixa é baixo. Tá, rapaziada? Endividamento. Dívida de curto prazo, 17 milhões. É quase 7 vezes maior que o ativo circulante. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Aqui que o Remo tem 2,4 milhões para pagar 17 milhões? Vai ter que arrumar essa grana de algum jeito, né? Ou vai ficar endividado. A tendência é que fique endividado, né? Isso indica risco de insolência no curto prazo. Não há dinheiro suficiente para pagar as contas do próximo ano. Patrimônio. Apesar disso, o clube tem patrimônio líquido expressivo de 138 milhões, mas quase todo imobilizado, não pode ser convertido facilmente em dinheiro. Conclusão, o Clube do Remo é rico em patrimônio, mas pobre em liquidez. E, em termos práticos, possui bens e estrutura, mas falta dinheiro em caixa e há forte desequilíbrio entre receita e despesa. Se continuar nesse ritmo de déficit, o passivo pode crescer ainda mais, comprometendo o futuro financeiro. Em resumo, o balanço mostra um clube estruturalmente grande, porém financeiramente fragilizado. Preciso urgentemente de... Gente, isso aqui é muito importante, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu sempre falei que o Clube do Remo é um clube gigantesco? É isso aqui, ó. É um clube que tem um patrimônio
que vale muita grana. É o patrimônio mais caro, tá? Nem a Mucura se compara ao patrimônio do Clube do Remo. Ah, mas a Mucura tem CT, tem hotel. Gente, o Clube do Remo é o Clube do Norte que vale mais, que tem mais patrimônio a ser revertido. Só que essa grana não consegue reverter em dinheiro para poder pagar essa dívida que o Remo tem aí de pouco mais de 15 milhões que ele vai ter. Tá? É por isso que é sempre bom você ter sucesso na parte esportiva, vitórias, títulos, um time bem montado. Cara, se o Remo demite esse treinador aí, ridículo, que a gente tinha, a gente não teria, por exemplo, um déficit de grana agora no estádio. No estádio Edgar Proença, lá o Mangueirão, onde o Remo teve o menor público, eu acho. Aquele deve ter sido o menor público da Série B, cara. O último jogo agora contra o CRB. E mais incrível, né? O menor público onde o Remo fez a melhor partida dele em casa. Então, sinceramente, gente, é complicado. Vamos lá, tá? Vou repetir aqui o que eu li agora. Em resumo, o balanço mostra um clube estruturalmente grande, mas financeiramente fragilizado. Precisa urgentemente de cortar despesas, principalmente operacionais. Como o clube do Remo vai fazer isso? Contratando de maneira cirúrgica, porém pontual. Nada de ficar contratando jogador aí para agradar uma metade de torcedor das antigas que fica acreditando em jogador com nome. Tragam jogadores com números, jogadores que estão jogando bem, que vêm de 1 ou 2 temporadas boas na carreira. Que aí esses jogadores vão entregar dentro de campo, não vão custar tão caro para o clube, e a gente consegue diminuir bastante essa parte operacional. Tá? Esses 30 milhões tem muito a ver com a folha salarial que o Remo teve no ano passado. Esse ano a folha é maior ainda. Esse ano a folha do Remo foi maior ainda. Provavelmente esses números devem aumentar. Ou diminuir um pouco mais, porque o Remo também teve uma receita muito boa nessa temporada. Eu estou ansioso até para saber sobre esse balanço referente a esse ano. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o Remo engatar as vitórias que precisa, o Estádio Olímpico do Pará ele vai ser uma grande fonte de renda para o Remo arrecadar uma boa parte da grana aí, quem sabe, até diminuir essa dívida. Melhor geração de receita, bilheteria, patrocínios e sócios. O Remo precisa valorizar essa camisa aqui, ó. Para alguma empresa estampar aqui sua marca nessa camisa, o Remo precisa pelo menos ter uma linha de corte ali de valores. Por exemplo, o mínimo, 2 milhões, o mínimo. Ah, mas isso é muito caro, meu amigo. Tá duro, dorme. É o maior clube do Norte, provavelmente o único representante do Norte na Série B do ano que vem. Provavelmente, tá? Não quer patrocinar? Não patrocina. Olha o Flamengo aí, cara. O Flamengo, que antes... Cara, pega a camisa do Flamengo em 2012. Pega lá. A camisa do Flamengo é cheia de patrocínios, cara. Tenho certeza que não rendia nada. Hoje a camisa do Flamengo só tem um patrocínio, que rende para ele simplesmente 200 e poucos milhões ali de reais. O clube valorizou sua marca. O Remo precisa valorizar. Mas tem uma coisa que nós precisamos bater aqui na tecla. A valorização do sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Remo ele precisa ser um sócio mais abrangente. Não só abrangente, mas também um sócio que dê ao torcedor não só a questão dele ir no estádio, mas também uma tranquilidade em outras situações, tá, gente? O sócio-torcedor do Clube do Remo precisa ser mais atrativo, em outras palavras. Porque gastos com o futebol, principalmente, serão altos daqui para frente, tá? Os gastos com o futebol, gente, o Remo não vai negar, pode diminuir, como eu disse para vocês, as contratações, o Remo fazendo contratações ali pontuais, trabalhando o scout, trabalhando ali o Marcos Braz, para fazer e diminuir isso daí. O Marcos Braz já sabe, ele conseguiu fazer no Flamengo, ele pode fazer também no Remo, tá? Mas principalmente a questão do Remo conseguir ali, né, renegociar suas dívidas, tá? O Remo precisa renegociar essas dívidas aí para ir pagando aos poucos e ficar um pouco mais tranquilo referente a isso. O Remo tem dívidas, cara. O Remo não tá como ele estava, por exemplo, em 2017, em que jogador não jogava, jogador ia lá, Nino Guerreiro horroroso, fazendo lá a greve porque não recebeu salário. O Remo não tá nessa situação. O Remo consegue pagar seus jogadores em dia, mas isso é preocupante, tá?
Esse balanço aí é preocupante. É preocupante e eu espero que a diretoria do Remo tome uma atitude. Se você não entendeu agora, tá? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo remista aí. Foi um vídeo mais explicativo por tudo que está acontecendo referente a essa questão financeira do Clube do Remo, tá? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like também nesse vídeo se você gostar dele. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.